Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ver aqui sobre tabelas no HTML, tá? Sobre construção de tabelas. Eu vou tentar encaixar dois assuntos aqui para vocês poderem rever, né? Provavelmente vocês já viram isso. A gente vai dar uma revisada, porque isso tudo vai ser matéria de prova, tá? Na nossa próxima prova. Então a gente vai ver aqui sobre construção de tabela e eu também vou tentar introduzir de uma vez a parte de CSS também, tá bom? Então vamos lá. Eu estou com uma estrutura básica aqui de HTML, né? Só coloquei um títulozinho aqui, tabela. É, Aqui está meu HTML no navegador, só está com o título tabela mesmo. Vamos começar ela do zero aqui para a gente ir vendo as partes fundamentais da construção de uma tabela, né? Toda tabela começa pela tag table. Então tá aí, tag table, tá? E a tabela, ela se divide basicamente em três partes, que seria o cabeçalho, onde ficam os títulos, né? Os títulos principais da tabela, o corpo da tabela e o footer da tabela, né? Que seria o rodapé da tabela. Então essas três estruturas a gente cria aqui dentro da tag table. Tá? Eu já vou criar essas três estruturas aqui pra gente, ó. TH, essa aqui, ó, tag head, thead. Então, dentro da thead é onde eu coloco os meus títulos, né? Depois da thead, depois eu vou ir complementando ali, tá, gente? Mas primeiro eu vou criar a estrutura básica da tabela, para vocês visualizarem como fica. Depois seria o tbody, que é onde fica o corpo da nossa tabela. As informações, toda informação, né? As linhas de informação da nossa tabela a gente coloca dentro do tbody. E por último, para finalizar a tabela, a gente usa o tfoot, né? Que seria para a gente colocar o nosso rodapé, né? O que seria esse rodapé na tabela? Seriam, por exemplo, totais, subtotais, né? Seria isso aí que a gente cria dentro do tfoot. Então vamos lá. Aqui dentro do thead, né, eu vou criar as linhas. Vou criar a linha aqui, ó. Vou criar uma linha de informação. Deixa eu ver como eu fiz aqui. Eu estou fazendo assim para ficar mais rápido, né? Eu já criei, eu já sei mais ou menos o que eu sigo. Então aqui, ó, no meu cabeçalho dessa tabela, eu vou criar os títulos. Vou copiar e colar aqui, que é mais rápido. Então, no cabeçalho, ao invés da gente usar o TD para fazer as colunas, a gente usa a tag TH. Por quê? Porque ela deixa os títulos em negrito, né? Deixa mais chamativo. Quer ver só? Vamos ver como está ficando aqui. Aqui, ó, os títulos já aparecem em negrito, tá vendo? Tem uma letrinha errada aqui, módulo. Ok. Beleza, então essa parte aqui é o meu cabeçalho, tá bom? Tá desse jeito. Eu quero que fique dessa forma, tá? Nossa tabela vai ficar dessa forma aqui. Mas por enquanto está assim. Beleza, no tbody. Dentro do tbody, aí eu abro outra linha, né? No meu caso aqui, eu quero usar, deixa eu ver aqui na tabela pronta, uma, duas, três, quatro linhas. São essas aqui, ó, são os módulos do curso. Então são quatro linhas, né? Só que antes de eu fazer as quatro linhas, eu vou fazer só a primeira linha, depois eu copio e colo, né? Então, olha só, dentro da linha que é o TR, eu vou colocar as minhas colunas. Eu tenho que colocar duas colunas, uma para módulo e outra para carga horária. Então eu vou pegar aqui, ó, copiar e colar, vocês vão digitar aí, tá? Para acompanharem. Então ficaria assim, ó, uma linha ficaria dessa forma, HTML, 30 horas, acompanhando aqui, né? Vou colocar aqui esse TH um do lado do outro, porque fica melhor para visualizar, para vocês entenderem. Ó, módulo HTML5, carga horária, 30 horas. Ótimo, beleza. O que eu posso fazer? Vou aqui, vou copiar de uma vez, copiar mais essas três linhas aqui,
Tá? O ideal é vocês fazerem aí, tá, gente? Parte a parte, para irem entendendo a construção da tabela e como ela vai ficando, né? Então tá aqui, ó, toda a tabela tá aqui dentro, ó, nessa estrutura. Aqui o nosso T-Body já está pronto, o corpo da tabela está pronto, né, ó, com as 4 linhas, HTML, CSS, JavaScript, PHP. E aqui as cargas horárias, né? Então, TR é a linha, TD as colunas, T-Body é o corpo, T-Head é o cabeçalho, onde ficam os subtítulos. E agora faltou aqui o T-Foot, né? Que é onde que eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o total de carga horária do curso todo, né? Vou colocar total e o total da carga horária. Isso a gente faz aqui, ó, vou voltar aqui para fazer na mão. Vai ser outra linha que eu vou abrir outra linha, TR, vou dar um Enter aqui, tá? Observem aí como tá ficando. E aqui eu vou usar o TH também, ó. Assim como eu usei aqui no cabeçalho, no rodapé também eu vou usar TH, para ficar em negrito e bonitinho. Então eu coloco aqui, Ctrl C, aqui eu acho que é total, né? Total 165 horas. Então vou escrever um pouquinho, total 165 horas. Colocar minúsculo horas. Então vai ficar dessa forma. Então o conteúdo da minha tabela já está pronto. Vou atualizar, vamos ver como está ficando lá. Essa daqui, né? Vou atualizar, beleza, o conteúdo já está todo aqui, ó. O TH ele sempre entra alinhado central, né? Já entra centralizado, por isso que ele está diferente dessa parte aqui que é o T-Body. O T-Body ele sempre entra alinhado à esquerda, né? Ótimo. Então basicamente aqui é a minha tabela. Se eu quiser ver como é que ela está ficando com bordas, aqui dentro do table eu tenho a propriedade border. Não preciso nem colocar style nem nada. Se eu colocar border aqui 1, eu já vejo aqui as limitações da borda. Ó. Salvei, atualizar. Já vejo aqui como está ficando a estrutura da minha tabela. Assim fica muito feio, né? Então a gente vai estilizar isso aqui com o CSS agora. Vamos ver como é que vai ficar com o CSS. Beleza, minha tabela já está pronta, só falta agora estilizá-la. Está pronta, mas está feia, né? Sem estilização nenhuma. Vamos lá. Bom, gente, só entrando aí no mérito do CSS. Deixa eu dar um... Então, gente, para introduzir na parte do CSS, falando um pouco de CSS, o que é o CSS? Né? CSS nada mais é que uma linguagem que a gente usa para definir a aparência dos documentos. O CSS é uma linguagem que a gente usa para definir a aparência das páginas, né? É uma linguagem de cascata, uma linguagem de estilos, são folhas de estilos em cascata, né? Basicamente, como é que se usa o CSS? Como é que eu faço? A sintaxe dele é muito simples, é só você usar, você tem que ter um seletor, onde você quer aplicar a mudança, definir a propriedade e o valor dessa propriedade, né? É muito simples de usar. Aqui tem um exemplo. Ó. Aqui o seletor está sendo a tag body, ou seja, na tag body eu estou mudando o fundo, a cor de fundo dela. Estou mudando o background color para essa cor aqui em hexadecimal. Esse hexadecimal é um valor que eu estou atribuindo para o fundo, para a cor de fundo do body, da tag body. Isso eu posso fazer com divs, com classes, com parágrafos, com inputs, com o que quiser, né? Isso aí são seletores. Aí a gente vai aprender a trabalhar com seletores. As formas de inserir o CSS na página. Vocês já viram lá que vocês podem usar o style, né? Dentro de uma tag você pode colocar um style e lá definir as propriedades para aquela tag. Você também pode usar de forma interna
que é o que a gente vai fazer agora, só a título de aprender mesmo agora no início, que é abrir a tag Style lá dentro do head da página, né? E colocar todo o código CSS que você quer usar para aquela página. A desvantagem é que o que você fizer ali só vai servir unicamente para aquela página, não vai servir para o seu projeto todo, né? E a forma que a gente mais usa é essa, o externo, que a gente cria um arquivo externo, né? Coloca a extensão .css e dentro do head a gente chama o link-rel style sheet, né? E aqui no href a gente coloca um endereço do arquivo que vai ter a codificação CSS, os estilos CSS. É a forma mais utilizada, a melhor forma de se utilizar, inclusive porque é reaproveitado, né? As classes que você cria aqui dentro desse arquivo podem ser reaproveitadas em todos os arquivos do seu projeto. Né? Muito melhor de se usar. Aí você tem o que são classes, né? Eu estou mandando esse arquivo aí para vocês poderem estudar, tá, gente? Então você tem o que são classes e o que são IDs. As classes são a forma de identificar um grupo de elementos. Nós vamos utilizar bastante as classes. Então, na hora de você criar o seu CSS lá, tem como você criar a classe. Quando você criar a classe, você sempre vai usar ponto e o nome que você quer dar para a classe. O ID, como o próprio nome já diz, é uma identificação única para um elemento. Então, com a ID, você pode especificar um elemento em especial e somente nele você coloca determinada formatação, determinada estilização. É muito útil, tá bom? E aí, a melhor parte aqui do CSS é essa parte aqui, são os seletores. Você dominando os seletores, você consegue colocar o CSS onde você quiser dentro dos seus arquivos, das suas páginas, né? Então você tem quatro formas principais aí de usar os seletores. A primeira delas é o seletor por tipo, ou seja, você quer colocar, modificar pela tag. Por exemplo, eu quero modificar todos os parágrafos, então seria pela letra P. Então você usa o P como seletor e coloca lá as propriedades e os valores para o P. Eu quero modificar todas as tabelas. Você usa table e coloca lá as propriedades e os valores para table. Aqui a gente tem seletores descendentes. Isso aqui a gente vai usar pouco, tá? Pouquíssimo, mas é interessante, é útil também. Às vezes você quer pegar uma determinada tag que está dentro de outra tag. Por exemplo, eu quero pegar um atalho, quero pegar uma tag A, né? Essa tag A está dentro de um parágrafo P que está dentro de uma div. Então você consegue colocar div PA, somente com espaço, sem vírgula. Então aí a gente consegue fazer de uma forma encadeada, né? A gente coloca da tag mais externa para a tag mais interna. Depois a gente vai ver exemplos disso aí como funciona. E aqui, por último, os últimos dois a gente utiliza com mais frequência, principalmente o seletor por classe e por ID também. Você cria uma classe e essa classe você coloca ela dentro das tags que você quer que sejam modificadas. Né? Por exemplo, classe título. Em todo título você vai usar essa classe título. Classe parágrafo. Todo parágrafo você vai usar esta classe parágrafo. E o seletor ID. Você pode criar vários IDs aí dentro dos seus elementos na página. E no CSS você cria estilização específica para cada ID desse. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver aí como vai ficar no nosso arquivo de tabela. Eu vou terminar esse vídeo aqui agora, vou criar um outro para terminar essa aula. Tá? Essa aula eu vou enviar 2 vídeos aí para vocês acompanharem. Então até o próximo vídeo, nessa aula ainda. Tchau, tchau.